Pessoal, no vídeo passado, nós fizemos uma aula sobre associação de resistores em série. E eu comentei muito com vocês que também temos a possibilidade da associação de resistores em paralelo. No vídeo de hoje, esse será o tema da aula, associação de resistores em paralelo. Então, bora lá para vocês aprenderem bastante. Bom, pessoal, bora para a aula então, para vocês entenderem hoje o que é uma associação de resistores em paralelo, ok? Bom, só relembrando aqui, lá na associação em série, você lembra que a gente ia colocando resistores em série e a resistência equivalente ela ia aumentando, pois para calcular a resistência equivalente lá na associação em série, a gente vai somar todas as resistências, certo? Ok, já vou começar com uma diferença gritante. Aqui em paralelo, quanto mais resistores em paralelo você colocar, menor será sua resistência equivalente. Essa análise é muito importante, então fiz questão de falar ela no começo aqui, para vocês entenderem sempre essa diferença. Na associação em série, eu vou colocando resistências e a resistência equivalente vai aumentando. Em paralelo, eu vou colocando resistências em paralelo e a resistência equivalente vai diminuindo, ok? Tranquilo. Lá na associação em série, a gente viu que para dois ou mais resistores estarem associados em série, por eles tem que passar a mesma corrente, certo? Ok. E aqui em paralelo? Quando que eu posso garantir que dois ou mais resistores estão em paralelo, estão associados em paralelo? Quando eles estiverem submetidos à mesma tensão elétrica. Diferença de potencial, voltagem, né? O V, ok? Então, vou começar a aula fazendo essa anotação aqui. Então, pessoal, dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando eles estiverem submetidos à mesma tensão elétrica, tá bom? Fiquem espertos com isso aí. E como que a estrutura do circuito pode estar desenhada? Dá uma olhada. Por exemplo, nessa estrutura, nós temos aqui dois resistores, certo? Que estão associados. E aqui nós temos a nossa fonte de tensão elétrica total, ok? Aqui, ó, maior potencial, menor potencial. Nós sabemos, inclusive, que a corrente elétrica total, ela vai sair daqui, certo? E vai fazer todo o percurso até retornar aqui ao menor potencial. A gente usa a corrente elétrica convencional, fluxo de carga positivo, beleza? Tranquilo. Pessoal, olha só, vamos estabelecer que aqui, nesse potencial positivo, ou maior potencial, a gente tem um valor ali de potencial elétrico. Toda essa parte aqui, ó, pega esse mesmo potencial. Nós não temos nada aqui para mudar o potencial. Nós não temos um gerador, um receptor, uma lâmpada, né, um resistor, nada disso, tá? E aqui também, ó, até aqui, ok? Beleza. Da mesma forma, se eu olhar para essa parte aqui, do menor potencial, toda essa parte aqui, aqui também, pega o mesmo potencial. Então você concorda comigo que a diferença de potencial nesse resistor é a mesma diferença de potencial nesse resistor? Pois é. Olha, se eles estiverem submetidos à mesma tensão elétrica, eles estão associados em paralelo. Então, nessa questão aqui, esses dois resistores, pessoal, eles estão sim associados em paralelo. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. E agora eu vou fazer a análise da corrente elétrica. Dá uma olhada aqui. Você concorda comigo que a corrente total sai daqui? Quando ela chega nesse nó, ela vai se dividir? Ok, ela vem um pouco para cá e um pouco para lá. Essa divisão, ela é exata? Não. Ela só vai ser exata se esse resistor tiver a mesma resistência desse aqui. Então, as resistências elétricas, se elas forem iguais, aí sim, tá? Mas caso contrário, não. Caso contrário, não. Vamos inventar uns valores aqui só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui, pessoal, a corrente elétrica total,
que é essa aqui, né, ó, que eu desenhei aqui, corrente elétrica total, quando ela chega nesse nó, ela vai se dividir, ok? Ela tem dois caminhos. Ela tem esse caminho, que é o de resistência elétrica 8 ohms, e ela tem esse caminho, que é o de resistência elétrica 4 ohms. Galera, lembra disso, sim, de uma maneira muito intensa. Corrente elétrica não gosta de resistência elétrica, tá bom? Fixa isso na cabeça de vocês. Resistência elétrica é uma resistência ao fluxo de carga. Então, corrente elétrica não gosta de resistência elétrica. Então, vamos supor que eu chamo essa corrente aqui de I1 e essa aqui de I2. Se eu tiver que comparar I1 com I2, quem você acha que é maior ou elas são iguais? Então, vamos lá. Essa corrente total, I total, você sabe que ela será dividida em I1 e I2. Não vai sumir corrente elétrica, conservação da carga e da corrente elétrica. Ok. Mas quem é maior, I1 ou I2? Bom, eu te disse que se essas resistências fossem iguais, a corrente I total será dividida em duas partes iguais. Não é o caso aqui. Então, vamos lá. Se corrente elétrica não gosta de resistência elétrica, vai mais corrente elétrica no caminho de menor resistência elétrica. Então, I1 vai ser maior que I2, ok? Simplesmente pelo fato da resistência 1 ser menor que a resistência 2. Beleza? Então lembra disso. Numa associação em paralelo, mais corrente passa pelo caminho de menor resistência elétrica. Tranquilo, pessoal? Então fica muito atento nisso aí. Fiquem muito atentos nisso aí para não ter dúvida. E agora, você precisa saber calcular a resistência equivalente. Você vai se lembrar que no vídeo anterior, que é o vídeo de associação em série, nós fizemos o cálculo da resistência equivalente, que é aquela resistência que eu posso substituir todos os meus resistores, tá? Que ficaria elas por elas. Uma resistência só, que é a equivalente à soma de todos os resistores, todas as resistências que estão ali, tá bom? Pessoal, aqui a forma de se calcular é outra, tá? Lá na resistência, lá na associação em série, a gente somava as resistências. Aqui não. Aqui a gente vai somar os inversos. Como assim? Olha só. Você vai escrever assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre uma resistência mais 1 sobre a outra resistência em paralelo e assim por diante. Se você tiver 10, 20 resistências em paralelo, você vai colocar todas aqui e vai resolver essa conta tranquilamente, não tem nenhuma dificuldade aqui. Olha só o que a gente faria nesse exemplo. É uma resistência aqui, ó, de 4 ohms e uma de 8 ohms associados em paralelo. Então, vai ficar assim a conta, olha só. Então, aqui, pessoal, eu fiz o cálculo da resistência equivalente, ok? Tirei o MMC aqui, né? 8 por 4, 2, 8 por 8, 1, 3 sobre 8, 1 sobre resistência equivalente é 3 sobre 8. Então, multiplicou cruzado, resistência equivalente é 8 sobre 3, que é aproximadamente 2,66 ohms. Galera, viu aqui o que eu disse? Lá no começo do vídeo. Se eu associo um resistor de 8 com um de 4 em paralelo, a resistência equivalente ela sempre vai ser menor que a menor das resistências. Se eu tiver 5 resistências aqui associadas em paralelo, a equivalente vai ser menor que a menor delas, tá bom? Então fica muito atento com isso aí. Quanto mais coisas em paralelo eu vou colocando, menor vai ficando a resistência equivalente, ok? Fiquem muito atentos a isso. E agora, pessoal, eu vou dar uma dica para você ganhar tempo no Enem, né, em qualquer vestibular que você for fazer, que você não precisa fazer toda essa conta, tirar MMC, etc. Dá uma olhada aqui. Pessoal, isso ganha muito tempo. Olha só, se você tiver somente dois
resistores associados em paralelo. Você pode descobrir a resistência equivalente fazendo produto delas sobre a soma delas. Como assim? Bom, eu tenho um de 4 e um de 8. Então, fica 4 vezes 8, que é o produto, sobre 4 mais 8, que é a soma. Então, aqui ficaria 32 sobre 12. Se você dividir por 4 em cima, fica 8. Por 4 embaixo, fica 3. Olha aqui, pessoal. Exatamente o que eu tinha achado, né? Então, assim, ganha-se muito tempo no vestibular, quando você tem lá associação em paralelo de dois resistores, você já faz produto sobre soma, pronto. Você vai ganhando tempo, a coisa vai ficando bem rápida e vai te ajudar muito, beleza? Outra coisa que eu quero destacar aqui. Vamos supor que eu tivesse dois resistores de mesma resistência elétrica. 20 ohms aqui, 20 ohms aqui. Vamos fazer o cálculo da resistência equivalente. Produto sobre soma. Então, ó, resistência equivalente vai ser o produto delas, 20 vezes 20, afinal, as duas têm 20, sobre a soma, 20 mais 20. Vai ficar, então, ó, 400 em cima, sobre 40 embaixo, que vai dar 10 ohms. O que eu quero dizer aqui? Se você tiver resistências iguais, é só você dividir pelo número de resistências. Como assim? Duas de 20. 20 dividido por 2, 10 ohms é a resistência equivalente. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 resistências em paralelo, 10, e cada uma delas tiver um valor de 5 ohms, o que você vai fazer? Você vai pegar os 5 ohms e vai dividir por 10. Cada uma delas tem 5 ohms. Você vai pegar 5 ohms e vai dividir por 10. Então, cada uma vai ter, cada uma não, a resistência equivalente vai dar 0,5 ohms. Beleza, pessoal? Então, se você tiver resistências iguais em paralelo, pega o valor de cada uma e divide pelo número de coisas, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu disse que eu tenho 10 resistências em paralelo, cada uma de 5 ohms. Peguei 5 ohms, dividi por 10. 0,5 ohms é a resistência equivalente, tá bom? Então, foram só algumas características aí que eu sei que ajudam vocês demais a ganhar tempo nesses vestibulares. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então dá uma olhada aqui. Nós temos um exercício que uma associação em paralelo de três resistores foi colocada para a gente, ok? Nós temos uma fonte de tensão elétrica total aqui, de 120 volts, e nós temos três resistores, um de 10, um de 15 e um de 12 ohms, ok? Eles estão em paralelo. Bom, primeira coisa que eu quero que você tente descobrir aqui é a corrente elétrica total. Por que eu estou falando de corrente elétrica total, pessoal? Pelo seguinte, dá uma olhada aqui. Uma coisa é essa corrente elétrica aqui, que a gente vai chamar de corrente total, tá? Que está aqui, ó. A gente sempre localiza ela na fonte de tensão total do meu circuito. Essa corrente total, concorda comigo que ela será dividida em três partes? Vai passar um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui, ok? Posso chamar aqui de I1, I2 e I3. Então, o que eu estou pedindo você para descobrir é a corrente elétrica total. Essa aqui, beleza? Tranquilo. Igualzinho lá, no exercício de associação em série, a gente vai poder usar a primeira lei de Ohm, com tudo total. Então, dá uma olhada, olha só. Nós vamos colocar aqui no canto a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Eu quero tudo total. Então, eu quero a tensão total. Bom, se está em paralelo, pessoal, a definição me diz exatamente o quê? Todos os resistores estão associados à mesma tensão elétrica. Então, essa tensão elétrica total de 120 volts será a tensão em todos esses resistores aqui, porque eles estão em paralelo. E é isso que diz a definição, né? Dois ou mais resistores estão associados em paralelo
quando submetidos à mesma tensão elétrica. Maravilha! Então, vamos pegar aqui na primeira lei de Ohm e vamos olhar para tudo total. Bom, tensão total, 120 volts. Ok, a resistência total, que a gente chama de resistência equivalente do meu circuito, ela tem que ser primeiramente descoberta, fazendo aqui o cálculo dessa associação em paralelo, ok? Eu ensinei vocês como que a gente faz esse cálculo. Então, bora fazer ele aqui. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre uma resistência, mais 1 sobre a outra resistência, mais 1 sobre a outra resistência. Assim, da mesma forma que a gente viu, né, que eu expliquei para vocês como calcular. Então, cheguei aqui que 1 sobre a resistência equivalente é 1560 autos. Então, é o inverso, né? Vou multiplicar cruzado. Eu vou achar que a minha resistência equivalente é o inverso disso aqui. Então, é 60 sobre 15, que vai dar 4 ohms. Então, essa é a minha resistência equivalente, pessoal. E muita atenção, tá? Lembra que eu disse para vocês que em uma associação em paralelo, a resistência equivalente ela é menor que a menor das resistências que eu estou associando. Então, nesse exercício, a menor é essa de 10. E não deu outra, né, galera? A resistência equivalente deu 4 ohms. Deu menor que a menor delas. Então, beleza. Tranquilo? O cálculo está certinho. Eu vou pegar o 4 ohms e vou colocar aqui, ó, que é a minha resistência equivalente, tá bom? Com isso, eu descubro o valor da minha corrente elétrica total. 120 dividido por 4, 30 amperes é a corrente total. Beleza, pessoal? Fiz o cálculo aqui, tranquilo, descobri o valor da minha corrente total, ok? Então, essa corrente total, ela vai ser dividida nessas três partes. E você sabe, pela conservação da carga elétrica, da corrente elétrica, que I1 mais I2 mais I3 tem que dar o I total, que é esse I aqui, de 30 amperes. Beleza, galera? Então, essa foi uma forma da gente calcular a corrente total. Qual forma? Eu peguei a primeira lei de Ohm, veio o RI, usei o V total, que é de 120 volts, calculei o R equivalente, ok? Que deu 4 ohms, e joguei na fórmula, descobri que o I total é de 30 amperes. Lembrando que esse I total de 30 amperes é esse I aqui, ó, ok? 30 amperes. É esse I aqui. Beleza? É o que sai aqui do maior potencial, faz o percurso todo e vai, ó, retornar aqui também, tá, galera? Esse é o I total, que é o I que eu encontrei. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar outra sugestão, outra alternativa para você fazer o cálculo da corrente elétrica total. Nessa alternativa, você não vai precisar de descobrir aqui, ó, a resistência equivalente. Você não vai precisar disso, tá bom? Então, presta atenção aqui. Bom, eu vou deixar essa parte aqui que a gente fez, só para você ver, né, que a gente achou 30 amperes, beleza? Calculando a resistência equivalente. Agora eu vou achar a corrente elétrica total, sem calcular a resistência elétrica equivalente, ok? Bom, você já viu, nós já discutimos que se eu pego I1 mais I2 mais I3, tem que dar a corrente total. Tudo bem, então você concorda que a corrente total é I1 mais I2 mais I3. Beleza, pessoal? Olha só, vamos fazer uma discussão aqui. No começo da aula, eu disse para vocês que dois ou mais resistores estão em paralelo se estão submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse caso, 120 volts, que é a DDP, diferença de potencial, tensão elétrica, voltagem, que é a DDP total, ela também é a DDP em cada um dos meus resistores. Então, todos esses resistores estão submetidos a uma diferença de potencial também de 120 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, V igual a RI, aqui, depois aqui. Eu vou aplicar nos três. 120 é a tensão aqui, aqui e aqui. Eu vou fazer ela para os três resistores.
e achar as três correntes elétricas. Olha só que simples. Olha aqui, pessoal, o V de 120 volts é a tensão em todos eles. Então, para o primeiro, que é para esse aqui, V, que é 120, é igual a R, que é 10, vezes I1. Tranquilo? Para o segundo, que é esse aqui, V, que é 120 também, é igual a R, que é esse aqui, vezes I2, ó. Tá aqui, beleza? Para o terceiro, V, que é esse aqui, que é o mesmo, é igual a R3, que é o de 12, vezes I3, que está aqui. Tranquilo, vou só resolver a conta agora, as três contas. Pronto, pessoal. Descobri I1, I2 e I3. Bom, super tranquilo, né? A corrente total não é a soma das três? Então basta eu somar 12 com 8 com 10. Vai dar exatamente os mesmos 30 amperes que a gente tinha descoberto por meio do cálculo lá da resistência equivalente, tá? Então, ó, como eu disse, aqui é uma alternativa, caso você não queira calcular o valor da resistência equivalente, tá? Só somei aqui 12 com 8 com 10 e deu 30 amperes, que foi exatamente o que eu tinha achado aqui. Tá bom, pessoal? Então, é uma alternativa também para você calcular a corrente total. Combinado? Agora, pessoal, para fechar a aula, só fazer uma discussão com vocês, porque lá na aula anterior, na associação em série, eu disse para vocês que se eu, por exemplo, pego um desses resistores em série e é uma lâmpada, por exemplo, e a lâmpada queima, todos os outros resistores em série param também de funcionar. Ou seja, existe uma dependência entre as resistências associadas em série, ok? Aqui, em paralelo, essa discussão é extremamente importante. Dá uma olhada. Vamos supor que eu vire para você e fale assim: o que vai acontecer com a corrente elétrica 1, ou seja, com o funcionamento da. Pode ser uma lâmpada, vamos supor que são três lâmpadas. Com o funcionamento da lâmpada 1. Se a lâmpada 2, essa, queimar, deixar de funcionar, tá? Bom, pensa comigo. Muita gente acha que faz o seguinte raciocínio, que está errado. Eles pensam assim: poxa, essa corrente total, que é aqui, ó, de 30 amperes, agora ela não precisa mais suprir esse resistor do meio. Então, esses 30 amperes vão passar para cá e para cá. Então, essas correntes I1 e I3 vão aumentar. Completamente errado. Completamente errado. Sabe por quê, pessoal? Numa associação em paralelo, todos os resistores são independentes. Se um queima, o funcionamento do outro não é alterado. Da mesma forma, se eu colocasse aqui uma quarta coisa em paralelo, também o funcionamento dos demais não seria alterado. Poxa, mas então, se esse aqui queimar, o que vai acontecer que vai mudar aqui? Muito simples. Tá vendo esse I2 aqui? Ele para de existir, ó. Então, agora, eu só tenho I1 e 3. Então, a minha nova corrente total é 12 mais 10. Passa a ser 22 amperes. Entenderam a ideia? Então, cuidado. Se um desses caras em paralelo deixar de funcionar, queimar, o funcionamento dos demais não é alterado, tá bom? A corrente elétrica total, olha aqui, ó, ela mudou. Por quê? Porque esse cara do meio aqui, ó, o I2, deixou de existir. Então, agora, eu fico somente com I1 e I3. O I1 continua sendo 12, não muda. O I3 continua sendo 10, não muda. Então, a corrente total é 12 mais 10, que é 22 amperes. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado e muita atenção nisso, tá bom? Lá no meu curso, a gente faz uma análise extremamente detalhada, muito completa, em relação a essas questões em paralelo. Coloquei mais um resistor, tirei um, tá bom? Então, isso é muito importante e muito cobrado na prova do Enem. Essa independência dos resistores associados em paralelo. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui, esse de associação em paralelo, ok?
Não deixa de seguir a rede social, seguir o canal no YouTube, fazer um comentário de um tema que você queira que eu resolva aqui um exercício, faça uma videoaula, tá bom? Isso é muito importante para vocês, tranquilo? Então, lembra sempre, quando começar um exercício de associação de resistores, ver se é paralelo ou série, e aí você vai desenvolvendo todo o seu raciocínio, beleza? No próximo vídeo, eu vou fazer uma associação de resistores num circuito misto. Vai ter parte em série, parte em paralelo, ok? Bons estudos para vocês, grande abraço!